Olá, meninos, olá, meninas, sejam bem-vindos. Vamos lá, né? Mais uma aulinha, professora Ana Paula de História. Vamos dar uma olhada aqui na Era Vargas, né? Então, nosso conteúdo de hoje é a Era Vargas. Então, a gente vai estudar, é um período, fala era, porque é um período longo. Ninguém permanece no poder tanto tempo democraticamente, porque vocês sabem que um sistema presidencialista, depois de 4 anos, tem que passar por eleição. E aí a gente tem algumas tramóias aí, né? Que fez com que o Vargas permanecesse no poder por 15 anos. Nós vamos entender agora. Quem foi Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é uma figura emblemática da história do Brasil, visto por uns como um ditador, por outros como o pai dos pobres e trabalhadores. O fato é que ele foi um estadista hábil, extremamente eficiente, né? Vejamos esse período da Era Vargas, tanto na questão econômica, tanto quanto na questão política, até durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, porque quando estourou a Segunda Guerra Mundial, quem governava o Brasil era Getúlio Vargas. Então, vamos lá. Como que Vargas sobe ao poder? Vocês lembram que nós estudamos a política do café com leite, né, na Primeira República. Então, a Primeira República vai de 1889 até 1930. Então, Vargas sobe ao poder a partir de 1930. Então, havia uma política que perdurou por todo esse tempo, que é a política do café com leite. São Paulo e Minas Gerais se revezavam na presidência da República. O último presidente era paulista, então seria a vez de Minas Gerais escolher o presidente. Só que o presidente paulista, Washington Luiz, indicou outro paulista, rompendo o acordo com Minas Gerais. Então, o governador de Minas Gerais, chateado, porque era a vez dele, né, aliou-se às outras oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando uma aliança liberal. E lançou para presidente o gaúcho, Getúlio Vargas. No seu discurso, Getúlio Vargas propunha assim, coisas maravilhosas para o Brasil, mudanças, como, por exemplo, o voto secreto. Vocês lembram que não havia voto secreto, o voto era aberto, é tanto que tinha o voto de cabresto. Incentiva a indústria nacional, porque ainda, né, a nossa economia era agroexportadora, não é isso, gente? Lembra que nós estudamos sobre isso recentemente? Então, quer dizer, o que sustentava a nossa economia era a venda de produtos agrícolas, a exportação de produtos agrícolas como café. Então, a nossa economia estava muito dependente da venda de café. Então, ele propunha a questão do desenvolvimento das indústrias e a questão das leis trabalhistas, né, de regularizar as leis trabalhistas. Lembra das indústrias, né, que estavam crescendo? Havia alguns operários, esses operários nesse período, a gente não tinha direito a nada. Se ficasse doente, era mandado embora, se não tinha direito a nada. Nenhum dos direitos que os trabalhadores de hoje têm, os operários naquela época tinham. Então, claro que tiveram muitas greves, né, manifestações, mas os operários lutavam, mas, né, ainda nós não tínhamos reconhecimento das leis trabalhistas através de uma legislação. E aí, ele foi conseguindo a popularidade. Só que chegaram as eleições, quem que vocês acham que ganharam? Foi Getúlio Vargas? O paulista, o Júlio Prestes, né? E acabou que o grupo que perdeu, que era o grupo do Getúlio Vargas, não aceitou e falou que ia fazer uma revolução, não ia aceitar os resultados das eleições. Que o Washington Luiz, né, junto com o Júlio Prestes, usou de corrupção, mas na verdade os dois lados usaram de corrupção. Por exemplo, Getúlio Vargas teve 100% dos votos no Rio Grande do Sul. Ninguém nunca consegue 100% do voto, né, em lugar nenhum. E a vitória coube ao candidato paulista Júlio Prestes. Bom, e aí o que vai acontecer a partir daí? O vice do Getúlio Vargas é assassinado, né, lá em João Pessoa. E aí você tem aí o que é um encadeamento de uma manifestação para tirar o Washington Luiz do poder e não deixar o Júlio Prestes, que tinha ganhado as eleições, assumir. Isso aconteceu. Então, os militares tomaram frente, né? Tiraram o Washington Luiz do poder e colocaram no poder quem? Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas assumiu o poder perdendo as eleições. Então, ele perdeu as eleições, mas foi colocado no poder pelos militares. Então, mesmo perdendo as eleições, ele foi colocado no poder pelos militares. Então, foi golpe ou revolução? Democrática, ele não entrou no poder, né? Porque ele perdeu as eleições. Então, ele foi colocado no poder. Então, no meu entender, é mais golpe do que revolução, como eles chamaram depois, né? Bom, aí vem a Era Vargas, que durou 15 anos. Então, a gente tem 3 fases desse governo. A primeira fase é o governo provisório. Então, ele dissolveu o Congresso, governou sem seguir a Constituição, nomeou interventores para governar os estados brasileiros, criou os ministérios do Trabalho, Indústria, Comércio, Educação e Saúde. Então, quer dizer, dissolveu o Congresso.
Governar sem seguir a Constituição e nomear interventores, tirar os governadores eleitos pelo povo e colocar pessoas de confiança dele para governar os estados, vocês podem perceber que isso não é um regime democrático. Um regime democrático, a gente tem pessoas eleitas pelo povo. Quando você tem pessoas governando que não são eleitas pelo povo, você tem um regime ditador. Dissolver o Congresso também é uma ação de ditadura, porque você tem que governar a partir dos 3 poderes. Você tem quem governa, quem faz as leis e quem faz a justiça, que é o poder judiciário. Quando um poder só assume para si todos os poderes, a gente tem um governo ditatorial, a gente não tem democracia. Então, aqui você tem essa primeira fase do governo Vargas ditatorial, mas ele, já que ele foi colocado no poder pelos militares, claro que ele tinha que, né, governar de forma ditatorial, porque senão as pessoas não iam aceitar mesmo. E aí, em 1932, São Paulo teve a Revolução Constitucionalista. São Paulo entra em choque com as forças do governo, uma guerra mesmo entre os paulistas e as tropas de Vargas. Quem é que ganha? As tropas de Vargas. Mas Vargas acabou aceitando as reivindicações do paulista, que era convocar eleições, formar uma Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Constituição, porque ele estava governando sem seguir a Constituição. E isso é ditadura. Bom, e aí a gente tem a segunda parte. O que vai acontecer? É formada uma Assembleia Constituinte, Getúlio Vargas continua no poder, era a vez dele sair, mas o que ele fez? Conseguiu ser reeleito de forma indireta, sem passar pelo voto do povo, mas sim pela Assembleia. Né? Então, ele conseguiu essa manobra aí de permanecer mais 4 anos no poder, sem passar pelo voto popular. E é criada a Constituição de 1934 durante o seu governo dele. Uma das constituições mais democráticas que nós tivemos em toda a história. Por quê? Porque garante o voto secreto. Lembra lá que o voto de Cabresto era favorecido porque o voto era aberto, não era secreto. O voto feminino. Então, as mulheres, a partir dessa Constituição, passam a ter o direito de votar no Brasil. Até então, elas eram proibidas. Reconheceu os direitos trabalhistas, como salário mínimo, jornada de 8 horas, as pessoas trabalhavam até 12, 14, 15, 16 horas, então agora o máximo por lei, que é o que tem até hoje, é 8 horas, né, se for por carteira assinada. Proibição do trabalho aos menores de 14 anos, férias remuneradas, que também as pessoas não tinham direito a férias, e nem indenização na demissão sem justa causa, se era mandado embora, saíam sem nada. Então, tudo isso foram direitos trabalhistas garantidos na Constituição de 1934. Com relação ao nacionalismo econômico, a proteção das riquezas nacionais, como minérios, quedas d'água, isso é importante para uma nação, né, para que outros países não se apoderem dessas riquezas nacionais. Bom, acabaram o tempo das eleições, então a gente vai ter uma radicalização da política, com o surgimento de 2 grupos, os integralistas, que defendiam um governo autoritário, censura aos adversários, né, e apoiado pelas classes médias, os empresários e as forças armadas. E nós vamos ter um outro grupo aí, que era liderado pelos comunistas, né, como Luiz Carlos Prestes, que defendia o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das riquezas, reforma agrária, distribuição de terras para quem não tem, e um governo mais popular. Então, radicalizou o Brasil em 2 correntes totalmente diferentes. Vamos pensar que havia um contexto de guerra, né, então isso também vai fortificar aqui nesse período. E acontece a intentona comunista. O que é a intentona comunista? Justamente uma tentativa dos comunistas tomar o poder. Vargas descobriu, manda prender um monte de gente, até quem não era comunista. As cadeias ficaram assim lotadas de presos políticos. E a Olga Benário, que era uma alemã, né, que era esposa do Luiz Carlos Prestes, que era o líder, né, da intentona comunista, foi deportada para a Alemanha e lá ela morre num campo de concentração. Então, Vargas agiu rápido e acabou com a ideia do comunismo, e aí ele fecha e acaba com o Partido Comunista no Brasil. Só que aí estão chegando as eleições, né, gente? E vai em 1938, e Vargas não tinha intenção de deixar o poder. Então, para criar um clima favorável ao golpe, Getúlio Vargas anunciou pela rádio, né, que naquela época não era a televisão que era o forte, mas a cadeia de rádio, que havia descoberto o Plano Cohen, um suposto plano de que os comunistas estariam prestes a iniciar uma guerra civil que iria assassinar o presidente e um monte de coisa ruim, né? E aí o que assustou a população. Porém, esse plano não era comunista, era um plano falso criado pelo próprio Vargas, que serviu de pretexto para que ele desse um golpe, né, e implantasse uma ditadura no Brasil,
que ele vai chamar esse governo ditatorial de Estado Novo. Aqui mostra, então, Getúlio Vargas, então, decretou o fechamento do Congresso. Mais uma vez, ele fecha o Congresso, ele anuncia uma nova Constituição, em que ele dá, né, totais poderes para ele mesmo. Os partidos políticos foram dissolvidos e agora Vargas continuaria no poder com toda a força, né? Então, os direitos dos cidadãos foram suspensos, então era ditadura, né? Porque numa ditadura os cidadãos não têm direito, quem manda é quem está no poder. E criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que também se encarregava em promover a censura, que é outra característica da ditadura, né? Na democracia, a imprensa tem que ser livre, ela tem que anunciar, ela tem que denunciar, ela tem que mostrar. Na ditadura, os governos, com a censura, né? Eles, claro, né? Eles impedem, né, que os meios de comunicação denunciem, ou pelo menos que dê, né, que informe a população o que está acontecendo. Então, tem a censura e também, ao mesmo tempo que eles censuram, eles fazem a propaganda, né, para mostrar que está tudo certo no governo deles, a população aceitar. Aqui tem uma propaganda do DIP, olha como é que mostra ele, né, bonitinho, que lindo, sorrindo, pegando as criancinhas, aquela coisa toda, né. Criou a Hora do Brasil, que tem até hoje, que é a Voz do Brasil, em que ele falava para a população, né, através do rádio. E aí vem a questão do fim do Estado Novo, né? Então, foi um período ditatorial. Então, só ele mandava, fechou o Congresso, então havia uma ditadura no Brasil. Só aconteceu após a participação, esse fim do governo dele só acontece após a participação do Brasil na Segunda Guerra, pois era uma contradição os nossos jovens morrerem na Europa em prol das democracias, contra a ditadura nazista e fascista, sendo que dentro do Brasil havia um governo ditatorial, né, executado por Vargas. Vargas, então, diante da pressão, anuncia, então, eleições diretas. Mas, às escondidas, incentivava um movimento popular chamado queremismo, que aos gritos, né, alguns populares continuavam querendo. Queremos Getúlio Vargas, né, queriam que Getúlio Vargas permanecesse no poder. A oposição se viu com medo, né, que ele aproveitasse de se desse um outro golpe e permanecesse no poder, conseguiu o apoio dos chefes militares e esses chefes depuseram Getúlio Vargas, que quer depor, tirou Getúlio Vargas do poder e em 1945 é o fim da era Vargas, ou pelo menos desse período de 15 anos do Vargas, tá? Depois ele vai voltar, mas democraticamente eleito pelo povo. Agora vamos falar de outros pontos. Economia. Se você pega esse gráfico aqui, o que está crescendo mais? Aqui, ó, 1929, 1920 e 1929. Ainda não é a Era Vargas, é o período da Primeira República. Mas se você pegar de 1933 a 1945, isso aqui é a Era Vargas. A agricultura apresentava 1,7. Depois 1,7 no final da Era Vargas. A indústria, 11,2. Depois caiu um pouquinho, mas continua maior que a agricultura. Então, qual foi a atividade econômica que mais cresceu durante a Era Vargas? A indústria. Então, a indústria assumiu uma posição de liderança que antes cabia à agricultura. Isso porque Vargas diminuiu os impostos sobre bens e equipamentos. A Segunda Guerra Mundial forçou o Brasil a produzir, em vez de comprar, né, produtos industrializados. Fixou o salário mínimo, isso foi muito importante, porque evitou ali os conflitos entre empresários e trabalhadores, congelou o salário mínimo, isso foi ruim para os trabalhadores, né? E diminuiu e forneceu empréstimos, né? Com juros reduzidos para os donos de indústria. Então, houve um desenvolvimento bem gritante da indústria, mas não é essa indústriazinha, indústria de base. Quando eu falo indústria de base, é indústria que produz máquina, que produz equipamento, que mexe com minério, né? E para isso precisa de energia elétrica, então ele vai criar a Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Então ele cria uma indústria siderúrgica que mexe, né, com aço, com ferro. Então ele alavancou mesmo a nossa indústria, a indústria brasileira. E aí tem a questão do trabalhismo, né, gente? O que é o trabalhismo? O trabalhismo são políticas, né, que visam conceder benefícios aos trabalhadores. Então, Vargas investiu muito no trabalhismo. Ao mesmo tempo, fazia propaganda com a intenção de despertar sentimento de gratidão e retribuição no trabalhador. Então, ele divulgou amplamente os direitos trabalhistas, né, como se fosse um benefício, uma coisa dele. Claro que foi no governo dele, ele tem uma participação positiva, mas a gente não pode esquecer também da luta dos trabalhadores. Então, ele usou jornais, rádios e as comemorações cívicas, como o Dia do Trabalhador, para anunciar essas medidas, e que os trabalhadores ficavam todos ali satisfeitos. Ele
ele anunciou a consolidação das leis trabalhistas, ele CLT, né, que até hoje existe, apesar que ela está sendo modificada, porque hoje tem uma tendência de flexibilizar, né, pessoal? O que está acontecendo hoje? Essa ideia de retirar esses direitos dos trabalhadores, fazendo com que haja uma terceirização, que o trabalhador trabalhe assim de forma, né, sem ter estabilidade, sem ter muitos direitos, né, que é a terceirização. Então, hoje, a situação do trabalhador está muito caótica, né? Então, esses direitos adquiridos na era Vargas hoje estão sendo retirados. E aí você tem essa coisa do Vargas aproveitar disso politicamente, tentar criar vínculo com os trabalhadores. Mas no período do Vargas também as greves foram proibidas e os sindicatos passaram ainda mais a ser controlados pelo governo. Quer dizer, às vezes os trabalhadores só tinham direito se estivessem vinculados aos sindicatos e esses sindicatos estavam sob o comando do governo. Então, de todo jeito, o governo comandava tudo. Vamos dar uma olhada nessas charges. Essa charge é muito interessante. Olha aqui, mostra a Era Vargas, de 1930 até 1937. Claro que terminou em 1945. Mas o que acontece em 1930? Ele está felizão, né? Porque ele assumiu o poder, perdeu as eleições e foi colocado no poder pelos militares. Em 1932 tem a Revolução, né, de São Paulo, que contesta o governo dele, dos paulistas, os paulistas contestam, ele vai, consegue resolver, 34 tem a Constituição, ele permanece no poder de forma indireta. Em 1937 era a vez dele sair, ele dá o golpe, apresenta um plano falso, um plano COI, dizendo que os comunistas estavam tocando terror, mas não tinha nada disso. Foi um plano inventado por ele para colocar medo na população e dar o golpe, permanecer no poder. E aí ele cria um governo ditador, né, o Estado Novo, que vai ficar até 1945. Essa chave também é muito legal. Ele olha, é o Vargas olhando para o espelho e fala: espelho meu, espelho meu. Existe algum governo mais popular que o meu? Aí o espelho responde: o seu é populista, sim. Já democrático, quer dizer, ele tinha um apoio, sim, tanto dos empresários, que ele incentiva, né, o empresariado, as indústrias, ele coloca os trabalhadores ali sob o seu cabresto, né, ao conceder os direitos trabalhistas e ao colocar o sindicato sobre o comando dele. Então, ele vai ser um governo bastante populista, né, e aí, assim, né, que vai ter ali uma adesão da população, principalmente dos trabalhadores, mas assim, dentro dessa política de controle, né, dos trabalhadores, porém democrático não, porque vocês viram que várias fases do governo ele dá golpe, né, instala uma ditadura que só ele que manda. Então ele não era democrático, né? Democrático não foi. Então é isso aí, meninos. Tentei ser rápido, mas essa aula é muito grande, é muito complicado. E valeu, beijinhos, fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem.